Olá, amigos, boa noite. Hoje, quinta-feira, dia 9 de setembro de 2021, e aqui estamos nós para mais uma noite de reflexões nas obras espíritas. Hoje a nossa noite é reservada ao estudo da obra Vidas Vazias, de Joana de Ângeles, através da psicografia de Valdo Pereira Franco. Estamos no capítulo 11, e assim que fizermos nossa prece, vamos cumprimentando os amigos que já estão chegando, Gilda, Jane e Ivete, que estão conosco nesse instante. Agradecemos a presença, vamos fazer a nossa prece e voltamos a conversar com os companheiros. Pai de bondade, que a sua luz e a sua paz nos envolva, que as suas bênçãos, Pai, descendo sobre nós, ilumine as nossas consciências, apacente os nossos corações, fortaleça a nossa fé, de tal forma, Pai, que consigamos caminhar com mais equilíbrio, com mais presteza nesta caminhada terrena que estamos empreendendo. Abençoa-nos, Pai, hoje e sempre, que assim seja. Vamos lá, Cidinha, Júlio, sejam bem-vindos e iniciando as nossas reflexões, como dissemos, estamos no capítulo 11, Célia chegando também, Sebastiana, Brígida. Uma boa noite, muita alegria no coração de todos, é isso que a gente verdadeiramente espera. Nós estamos no capítulo 11, que tem como título Divertimento e Frivolidades. Joana de Ângeles fazia uma análise do nosso comportamento diante das coisas da vida. Aquilo que verdadeiramente serve como divertimento e é útil, necessário, aquelas pausas necessárias na nossa vida, e aquilo que passa a ocupar um espaço enorme do nosso existir sem qualquer função, que são as futilidades que nós estamos trazendo, que nos fazem muitas vezes perder um tempo precioso. Então é disto que a Joana nos falava neste capítulo. E nós já vimos um trecho, vamos dar sequência a ele. Primeiro, boa noite a Cazuco, Laura, Antônio, Rosângela, sejam bem-vindos, que Deus nos abençoe, que a gente possa aproveitar muito esta oportunidade de aprendizado que nós estamos tendo. É sempre essa a razão de que juntos podemos fazer alguma coisa melhor por nós mesmos. Sandra, boa noite, Gil, Simone, sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade então a essas reflexões. A partir daí, Joana analisando o emprego do tempo que nós temos feito, do que verdadeiramente nos ocupamos, ela faz um alerta a todos nós, dizendo que nós temos compromissos graves a atender. Ela diz, tendes compromissos graves, muito graves a atender. O que significa que a vida não é uma brincadeira e nós não estamos aqui a passeio. Todos nós viemos nesta reencarnação, como em todas as outras e as que virão, sempre com um objetivo, sempre com uma tarefa, e segundo ela, para nós que estamos aqui encarnados neste momento, temos compromissos muito graves a atender. Assumimos compromissos sérios, compromissos necessários ao bem-estar, à vida não só nossa, mas de todos aqueles que partilham conosco da caminhada terrena, e esses compromissos chegaram, e nós temos que atender a solicitação. É sempre assim, né? Assumimos alguma dívida, algum compromisso, alguma responsabilidade, e no momento em que ela se apresenta, nós vamos ter que dar conta. Nos preparamos para isso, viemos prontos para a tarefa. Então ela continua nessa análise, chamando a nossa atenção para isso. Antes, o nosso boa noite a Cidinha, a Silvia, a Mara, sejam todas bem-vindas. Dizia Joana de Ângeles, o mundo estertora e as criaturas humanas encontram-se no campo da aprendizagem a caminho da sepultura, que não sabem quando ocorrerá o momento. Então, o mundo estertora, quer dizer, ele está
nas últimas forças, ele está no desgaste. E as criaturas humanas, e ela classifica as criaturas humanas em 3 grupos sobre a face da Terra. Ela fala as estúrdias, as primárias e as nobres. Então, a humanidade, nós teríamos 3 grandes patamares de criaturas aqui encarnadas. As estúrdias, que são aquelas estorvadas, perturbadas, levianas, inconsequentes, estão aí. Mas também estão aquelas que compõem o grupo das criaturas primárias, infantilizadas, mais animalizadas, mais grosseiras, num princípio de vida humana ainda incipiente. E por último, as nobres, o grupo das criaturas nobres, que são as que estão conscientes, assumindo tarefas, assumindo responsabilidades, maturidade com a vida. Então na humanidade, é uma humanidade heterogênea. E está toda ela na mesma face da Terra. Todos estamos aqui na crosta terrena. Então o mundo está estertorando, suas forças se gastando, e essas criaturas todas, sejam as estúrdias, as primárias ou as nobres, encontram-se no campo de aprendizagem. A Terra para nós é uma escola, é um campo de aprendizagem, a caminho da sepultura, porque é a porta de saída. Nós tivemos o berço, a reencarnação, a maternidade como porta de chegada. E depois a porta da sepultura é a saída do período encarnatório ou reencarnatório que estamos aqui vivenciando. E que não sabemos quando ocorrerá esse momento. Nenhum de nós verdadeiramente sabe, né? Algumas pessoas têm pressentimentos, outras têm alguma revelação que indicam a situação e até o momento da desencarnação, mas a maioria não sabe. A maioria de nós não sabe o próximo instante de vida como será. Então ela chama a nossa atenção por conta disso. Então qual a recomendação, já que não sabemos, que temos esse compromisso e não sabemos da partida quando será? Ela diz: reorganiza os teus programas mentais em nosso próprio benefício. A convocação dela é que a gente reestruture os programas mentais para que tenhamos o equilíbrio, a fim de que as tuas possibilidades intelectuais ou intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria e de amor transcendente que alimenta o ser espiritual que és. Porque nós temos uma postura enganada. Nós achamos que somos isso, né? Este corpo que os outros veem, esta aparência que os outros veem, essa persona que os outros identificam como sendo nós. E até nós mesmos, diante de tantas vezes olharmos no espelho, acabamos acreditando que somos só isso aqui que se apresenta, essa exterioridade. Não, somos espíritos eternos, imortais, espíritos destinados à evolução, que estamos vestindo personagens diferentes a cada reencarnação. O que perece na morte é esse personagem reencarnado, né? Esse personagem material, porque nós espíritos transcendemos a tudo isso. Então, qual é a tarefa nossa neste momento? Reorganiza os teus programas mentais, porque os programas mentais não são da carne, não são da massa encefálica, não é o cérebro quem está organizando, é o espírito, o proprietário desta indumentária terrena, que é o dono do programa mental, é o dono da mente, é o dono dos pensamentos, é dele que emana tudo isso. Então, e é ele que sai levando isso com ele. Os programas mentais, os pensamentos não ficam restritos, não ficam presos num corpo físico que está perecendo com a morte, mas ele é propriedade do espírito imortal. Assim, reorganiza os teus programas mentais, a fim de que as tuas possibilidades intelectivas estejam conectadas a fontes generosas de sabedoria e de amor transcendentes. Então, vamos fazer escolhas melhores, ter pensamentos melhores, conexões melhores,
com fontes de sabedoria, com fontes de amor, com o que é divino, com o que transcende, não apenas com as coisas da terra, mas lembremos que nós precisamos de algo mais além disso. E porque é este algo mais que alimenta o ser espiritual que és, ela fala. Então nós, espíritos, somos alimentados por estas energias mentais, conexões mentais, que podem nutrir com uma energia saudável a nossa estrutura espiritual. Nós precisamos investir nisso. E nem sempre pensamos assim, né? Nos deixamos levar em pensamentos negativos, em ondas mais pesadas, mais densas, em coisas mais mundanas, e isso acaba gerando um desgaste espiritual muito grande que vai se refletir no corpo físico com toda certeza. Então, o chamamento primeiro é esse: reorganiza os teus programas mentais. Vê o que é que nós estamos investindo, o que é que estamos tendo como prioridade, o que é que está ocupando a nossa mente. E se não estiver sendo algo saudável, bom, que seja algo que está nos perturbando, desequilibrando, entristecendo, vamos tratar de mudar. É o conselho do meu avô: tem hora que eu penso e tem hora que eu dispenso. Então muitas vezes precisamos dispensar rapidinho, porque senão afundamos, vai pesando e vai ficando difícil. Boa noite, Tânia, Terezinha, sejam bem-vindas, Thelma, Rosas, sejam todos muito bem-vindos. A Tânia dizendo que já está chovendo, Mara também chegando aqui conosco. Precisamos da chuva. A vegetação toda está necessitada e os reservatórios estão muito baixos. Então que Deus nos abençoe com essas águas que podem melhorar a qualidade de vida do ser humano. Doroti, boa noite também. Continua Joana nos aconselhando. Então ela aconselhou primeiro a que a gente reorganizasse a programação mental. O que é que vai ocupar o nosso pensamento? Rejubila-te, distrai-te o quanto possível, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. Então veja que ela não é contra a alegria, a gente festejar, a gente se distrair um pouco, dar uma leveza no pensamento. Não há nada contrário a isso. É necessário mesmo ter essas pausas, esses momentos de distração. Rejubila-te, distrai-te o quanto possível. Porque às vezes as pessoas acham que a vida aqui é um grande parque de diversões e ela quer distrair-se uma vida inteira, festejar uma vida inteira, e não é bem isso. Nós temos também compromissos, por isso que ela diz: não, mas não adies os teus deveres espirituais a pretexto nenhum. Temos como espírito, temos esse compromisso sim. A primavera simboliza a bênção da natureza, prodigalizando sensibilidade. Ela está comparando aqui e equilíbrio em toda parte, inclusive no aparente caos. Então, nós vemos as estações do ano e quando chega a primavera é toda alegria, toda festa, é todo colorido. Aquilo que parecia cinzento, feio, inoportuno, de repente é ocupado por coisas tão belas. É uma mostra de como precisamos fazer com a nossa mente. És originado da luz, do amor e avanças nesse rumo sublime. Então, a nossa origem como filhos de Deus é a coisa mais preciosa que existe. Deus é poder, Deus é bondade, Deus é luz, Deus é amor. Nós, como seus filhos, somos herdeiros de tudo isso, de todos os qualificativos que possamos atribuir a Deus. Parcela deles também está em cada um de nós. Não desperdice ocasião de espalhar claridade e nunca deixes ninguém sair da tua companhia sem que leve alguma luminosidade para jamais perder o caminho. Quando se fala de espalhar luz, espalhar claridade, é a boa palavra, é um ensinamento, é uma ajuda, é uma diretriz, é uma prece. Então não desperdice a ocasião de fazer isso, de alguma coisa boa em favor de alguém, para que todo aquele que de alguma forma se aproximou de nós
possa levar consigo um pouquinho dessa luminosidade, um pouquinho dessa energia saudável. O homem e a mulher inteligentes destacam-se na comunidade pela harmonia e conhecimentos luminosos que distribuem à sua volta. Então essa condição de oferecer de si, oferecer o melhor àqueles que estão conosco, uma palavra boa, um pensamento bom, uma prece, isso faz parte da nossa inteligência. Por que Joana está dizendo que esse homem e mulher inteligentes destacam-se pela harmonia e conhecimentos luminosos que distribuem? Porque quem distribui é aquele que tem abastança. Nós temos que produzir em nós mesmos para oferecer. Então é uma demonstração de inteligência oferecermos ao outro porque fomos buscar mais para nós mesmos. À medida que estamos nos envolvendo e oferecendo ao outro, nós é que estamos aproveitando ao máximo aquilo que está sendo oferecido. Então vamos lá, os amigos. A Simone dizendo, é importante manter o equilíbrio, nem sempre em festa e nem só trabalho, e é verdade sim. E o Gil, que as plantas dele estão agradecendo, todas. Boa noite, Lourdes também, Dirce, Jaqueline, sejam bem-vindas. E continuando, nos diz Joana de Ângeles, agradece. Então nós vimos primeiro, reorganiza os teus pensamentos, rejubila-te em poder oferecer alguma coisa boa, porque já tem para oferecer, e agora ela aconselha, agradece. Agradece as dádivas da tecnologia que facilitam a existência e propõem novos caminhos para a evolução. Nós estamos num mundo com todas essas facilitações. O progresso material veio minimizar o nosso trabalho braçal, mas não é só o trabalho, veio nos poupar tempo. Com as tecnologias que temos dentro do nosso reduto doméstico, no nosso ambiente de trabalho, nós podemos fazer muito mais em menos tempo. Se fazemos em menos tempo aquilo que era obrigação material, o que é que estamos fazendo do tempo que está sobrando? Essa é a questão. O que é que nós estamos fazendo do tempo que está sobrando? Porque se as máquinas estão trabalhando por nós, poupando o nosso tempo, para que este tempo poupado seja utilizado de uma forma melhor. Que a gente não alegue, eu não tenho tempo para ler alguma coisa, eu não tenho tempo para escrever alguma coisa, eu não tenho tempo para fazer uma oração, eu não tenho tempo para fazer alguma coisa em benefício de alguém. Nós estamos com tempo. Essas máquinas todas nos ajudam. Se antes nós gastávamos, por exemplo, vamos dizer, 20 minutos para ir a pé até um determinado lugar, hoje com as conduções que temos, desde uma bicicleta, nós vamos em 10, vamos em 5. Então há uma sobra. Se nós olharmos, se nós puséssemos, a título de curiosidade, pegássemos um papelzinho e marcássemos desde a hora que acordamos, os tempos que gastamos em execução de algum trabalho, com a ajuda de todas as possibilidades, o fogão a gás, nós não precisamos mais rachar lenha para acender um fogo demorado, nosso fogo é rápido, se colocar então em micro-ondas é a jato, são coisas que estão ao alcance de nossas mãos. Nós vamos ver no final do dia quantas tarefas realizamos, se fossem feitas à moda antiga, quanto tempo gastaríamos, fazendo agora com toda a tecnologia, quanto tempo economizamos. E economizamos para quê? Para quê? Exatamente para investirmos este tempo no ser espiritual. Porque tudo ou mais do nosso dia foi investido no ser material, nas coisas materiais do nosso dia a dia da vida terrena. Este tempo que está sendo poupado aqui e ali, a cada instante, cada tarefa, é para investimento no espírito, nos sentimentos, nas emoções, nos pensamentos melhores. É essa tarefa do espírito se abastecer de sabedoria, de conhecimento. Então, esse é o tempo que nós estamos tendo como sobra para fazer melhor proveito, claro. Então, agradece essas dádivas
da tecnologia, porque elas estão colaborando conosco, a fim de que tenhamos mais tempo para outras tarefas. Nunca esqueças que a presença, mesmo tendo toda essa tecnologia, Joana disse assim, nunca esqueça que a presença física, a contribuição direta e pessoal, conseguem milagres no relacionamento das vidas que se necessitam umas das outras. Porque às vezes, diante de tanta velocidade, diante de tanta tecnologia, nós esquecemos do calor humano, de uma criatura para com a outra. Não gastamos mais os minutos para uma conversação, é tudo muito rápido, a vida está virtual. E, de repente, nós precisamos de uma vida um tantinho mais material, mais concreta, de mais aproximação. Então, a recomendação é essa. Por quê? Porque nós necessitamos uns dos outros. Nós nos necessitamos. Todos necessitamos. Todo o evangelho de Jesus, diz ela, é um hino de beleza, de esperança e de edificação e de ternura, beneficiando o mundo. Quer dizer, todos os ensinos, quando você está falando do evangelho de Jesus, está falando dos seus ensinos, os seus ensinos morais. Todos os seus ensinos compõem esse hino de beleza, de esperança, de ternura, de edificação do ser humano. Jesus disse, vinde comigo e eu vos farei, então, pescadores de homens e de mulheres, claro, de seres humanos, foi o que ele disse a Pedro. Não bastava o seu ensino, era preciso mais alguma atitude, uma aproximação do outro, levar o ensino ao outro também. Recolhe a rede dos divertimentos, que em determinados momentos são úteis para nós, recolhe a rede, então, dos divertimentos e atira no oceano humano para agora trazer para si não só a leviandade, a futilidade e os divertimentos da vida, mas trazer as criaturas e as situações do mundo que está estertorando. Aquela que consegue a maior salvação humana, porque é aí que nós vamos estar em contato com o outro. Então, divertimento é útil, é bom, nós precisamos muitas vezes, mas nós precisamos um pouco mais, ter consciência desperta para um pouco mais. Regiane dizendo, a tecnologia esfriou os contatos, eu adorava receber cartas. É interessante, mas se falar talvez para um jovem hoje sobre carta, ele não sabe nem do que trata. Como ele olha um telefone de discagem e não sabe o que é aquilo. Como olha uma máquina de escrever e não sabe como funciona, ainda acha lindo, porque coloca um papel e já imprime, digita e imprime. Essa é a ideia que ele tem, a criança tem. Nós não precisamos esquecer essas coisas, né? Esses recadinhos, esses bilhetes, a presença. Podemos continuar fazendo em outras formas, continuar nos conectando às pessoas. Então vamos acabando aliás, é o capítulo 10, né? Capítulo 10, eu acho que eu marquei como capítulo 11, mas foi erro meu, deixe ver. Depois nós vamos verificar e arrumar. Então, o próximo capítulo, que é o 11, chama-se Períodos de Transe. O 10 falou de divertimento e futilidade, e agora nós temos o Período de Transe, um novo capítulo. O Gil disse assim, em contrapartida, deu saudade, imediatamente falamos. Sim, né? Nós estamos, claro, vivendo com isso. E gostamos de lembrar essas coisas. Vamos dar o período de transe, o que é que Joana diz? Porque à primeira vista, quando a gente lê período de transe, em se tratando de uma obra espírita, já pensamos em transe mediúnico. E não é nada disso que Joana está falando nesse capítulo. É transe, mas não mediúnico, essencialmente num trabalho. É o transe onde a pessoa não tem bem consciência, porque durante um transe não há uma lucidez perfeita da consciência.
Então, é um estado de vida terrena onde não se tem bem consciência do que está fazendo. E ela vai comentar primeiro como ela faz, né? Um painel do mundo, da situação do mundo neste momento, debaixo deste tema, período de transe. Nós vimos ali a Terra estertora, o mundo estertora. E ela está dizendo que nós estamos vivendo num período de transe. Às vezes falamos em período de transição para o planeta, mas não percebemos que o ser humano vive um período de transe, onde ele não está bem consciente dos acontecimentos. Então diz ela, densas névoas de natureza vibratória pairam sobre a sociedade atual. Percebam bem, densas névoas de natureza vibratória. Então não são vibrações suaves, sutis, nobres, elevadas. Se são densas névoas formadas por vibrações, campos de natureza vibratória, é porque são vibrações pesadas, negativas, mais materialistas, são essas vibrações mais terra a terra. Então, diz, densas névoas de natureza vibratória pairam sobre a sociedade atual. Nós temos vivido instantes onde essas névoas estão pesadas demais, e nos sentimos fisicamente cansados, esgotados, cabeça pesada, em condições de desencanto, de prostração, condições de prostração, uma consequência desse campo vibratório denso que está pairando sobre a sociedade atual. Essas névoas produzem tóxicos de natureza entorpecente, que a quase todos os indivíduos coloca em semitranse. Então as pessoas não estão tão lúcidas por conta disso tudo, essa sonolência, esse cansado, o Gil dizendo às vezes como zumbi, sim, a pessoa está zumbizando, ela está no come, bebe e dorme e vai, acompanha a onda e vai na onda, sem força pessoal para reagir muitas vezes. Então isto é por conta dessas vibrações muito pesadas. Eu tenho a impressão que se fizéssemos a viagem saindo da nossa atmosfera terrena e pudéssemos olhar o planeta, como já existem as viagens, talvez não víssemos mais o planetinha azul. Talvez nós víssemos um planeta encoberto por uma fuligem, uma cerração densa, escurecida, porque é o resultado daquilo que nós chamamos psicosfera, a esfera dos pensamentos, que está fazendo como uma calota sobre a atmosfera terrena e nós estamos sofrendo essa consequência. Claro, estamos aqui recebendo tudo isso. Então ela fala que muitos estão vivendo na condição de semitranse. Ele acorda robotizado, faz o que tem que fazer, mas não vê a vida, não olha a vida, não vê as cores, não tem prazer de viver, e esse vai e vem terreno como uma máscara na face, onde não emite muitos sentimentos, todo mundo muito ocupado consigo mesmo. Isso é uma condição de semitranse, onde não estamos percebendo bem as coisas. Aí ela vai então falar das massas humanas, a povo, a humanidade. As massas humanas, diz ela, parecendo fantasmas que andam sem destino. E às vezes, se nós olharmos a rua, né, as pessoas andando, a impressão que a gente tem é essa, muita gente indo. Quantas pessoas estão andando? Eu já falei uma vez, entra numa loja por nada, não vai comprar nada, não precisou de nada, não está interessado em nada, do mesmo jeito que entra, sai. E se alguém disse, mas você viu tal coisa? Nossa, eu nem prestei atenção. Ela estava andando, mas não prestou atenção. Não viu, não percebeu. E ela fala mais, atoleimadas em faixas de energias deletéricas. Atoleimadas significa
abobadada, significa tonta, amalucada, em faixas de energias deletéricas. Essas energias tão pesadas deixam as pessoas meio abobalhadas diante das situações. Ela vê determinadas coisas e não se abala com nada, aquilo tudo está virando tão normal, mas é porque ela está fora de um padrão de percepção. Ela está dentro desse quadro mais abobada, mais tonta, sem lucidez suficiente para perceber as coisas, sem a capacidade, diz ela, de entender o que lhe está acontecendo. O que está acontecendo com a humanidade, as pessoas não têm a capacidade de visão, cada um fechado dentro como ostras fechadas e não tem uma capacidade de visão geral. Então o que acontece com essas massas humanas que parecem fantasmas caminhando, como disse o Gil, às vezes, como verdadeiros zumbis, que estão aí, bonitos, bem arrumados, mas nada. E, diz ela, arrastam-se no embalo de ruídos alucinatórios e luxúria exacerbada. E é verdade, esses ruídos alucinatórios, músicas altíssimas, às vezes passam carros, né, nas ruas por nós, ou a porta de nossa casa, que até a parede dentro de casa treme. E que a gente diz, como é que uma pessoa dentro de um carro aguenta um som dessa altura? Não é possível. Se fora do carro as coisas se abalam com a vibração daquele som, a reverberação do som, desloca a matéria, porque é energia. E as pessoas assim, alucinadas dentro de um som tão alto, que não prestam nem atenção às vezes no que está rolando naquele som. Ela está dentro daquele barulho onde ela mergulhou ali. E a luxúria exacerbada, nem é o luxo, é a luxúria que nós estamos vendo. Assim, a flor da pele, sendo mostrado o tempo inteiro. Anulam-se o discernimento e o bom tom, permitindo-se quaisquer arrastamentos. Anulam-se com este comportamento, nós acabamos anulando o discernimento. As pessoas não pensam, elas não pensam no outro. Vamos voltar ao exemplo de um carro com excesso de som. Ela não pensa que pode ter alguém doente, uma criança dormindo, está à frente de um hospital com tantas pessoas necessitadas de um silêncio. Ela não pensa. Ela não é capaz de raciocinar. Ela não tem discernimento. Não tem discernimento. Ela é capaz de chegar numa praia, abrir essas caixas de som gigante e se instalar ali sem perguntar para os que estão em torno, que estavam ali antes dela, vocês se incomodam? Não tem discernimento. Quantas vezes nós estamos vendo as praias proibindo, porque quem está ali na praia quer ouvir o barulho do mar. E de repente ela está sujeita a ouvir até pornofonias nas músicas, que não lhe agradam, mas que o outro chega e abre o seu espaço dessa forma. Por conta disso, a gente vê, ela não tem discernimento e nem, diz Joana, o bom tom. Porque o bom tom é a educação, que manda que a gente observe tudo isso, que tenha o devido cuidado. Ela não tem. Ela é capaz de deixar todo aquele lixo que a gente vê. Quantas vezes imagens de Réveillon à beira-mar nós vimos no dia seguinte, a imundície contaminando os oceanos, contaminando pessoas ali, com excreções, com resíduos, outros até de drogas, que crianças depois vão brincar naquele local. Quantas vezes nós estamos vendo isso? Uma falta de cuidado, ela leva o alimento, o lanche e larga todo o lixo para que outro retire dali. Então falta bom tom, ela não tem discernimento, porque ela está dentro desta condição de semitranse, não está bem situada na vida, no mundo, não está. A Tânia diz assim, um total desrespeito ao próximo. Tânia, nem é desrespeito,
Nem é. Ela não percebe isso. Isso é para quem conhece o respeito. Aí sabe o que é desrespeito. Mas para quem não conhece o respeito, está fora desse padrão, ela nem acha, nem percebe que é um desrespeito. Porque ela tem um mundo dela isolado, separado, onde ela está mergulhada, esse mundo estridente, onde ela está. E aí nós vamos ver então, a Joana continua a dizer ali a respeito dessas massas humanas hoje na sociedade terrena. Aqueles que estão entorpecidos pelas sensações grosseiras do primitivismo em que se situam, ela é daquela turma, lembram-se? Primárias, as nobres, nós vimos ali, Joana falando da classificação das pessoas. Tem as primárias, as nobres e aquelas que estão além de tudo isso. Então, são pessoas que estão dentro desse grupo e são comportamentos primitivos sem noção. Até porque falta educação. Se ela tivesse, mesmo estando assim, tivesse recebido educação conveniente no lar, na escola, na sociedade, ela teria outro comportamento. Enquanto não investirmos na educação do ser, nós teremos essa leva de criaturas inconsequentes, irresponsáveis. É isso que nós estamos vendo. Elas estão aqui para serem educadas. Nós temos que investir muito neste trabalho que é para termos uma sociedade melhorada no futuro. Boa noite, Yara. Então continua Joana nos dizer, entorpecidas pelas sensações grosseiras do primitivismo em que se situam, porque ela está dentro desse quadro, elegem condutas estranhas, distantes dos comportamentos do amor e da responsabilidade que a vida impõe inexoravelmente. A vida impõe responsabilidade e ela está desconectada disso, da responsabilidade do existir. Por isso que o existir fica muitas vezes insignificante para algumas pessoas. Ela está tão próxima assim, da animalidade, sem se ocupar de nada, sem pensar nada. Ela não tem esse comportamento de amorosidade e responsabilidade para com a vida. Porque ela está muito próxima desse primitivismo. Eu vi duas situações interessantes esses dias, né? Nessas manifestações que mostraram e tal. Uma manifestação onde uma jovem tirou toda a roupa e com a máscara de macaco saiu fazendo trejeitos no meio do povo, estava nua. Não é um reflexo desse primitivismo? O primata nessa jovem está falando muito mais alto. O primata lá no começo da escala está falando muito mais alto que o Homo sapiens de hoje. Porque só isso que a gente pode atribuir a esse comportamento. Então, é uma pessoa que está em meio a uma sociedade que tem parâmetros de comportamento, mas ela está nesse quadro de criatura em semitranse ou em transe total, sem percepção nenhuma, onde ela revela o seu primitivismo. E por isso ela age dessa forma. Aquilo não é uma coisa racional. Aquilo é uma vazão dos instintos que estão sendo mostrados. Um vazamento. E em compensação, eu vi outra cena interessante. Um índio com uma linguagem ainda difícil, com algumas palavras mais complicadinhas um pouco, índio com orelhas furadas e traves de madeira na orelha, mais um cocar, mas de roupa. E ele dizendo, não, o índio não quer mais andar pelado. O índio quer ser como gente, ter trabalho, cuidar da vida como todo mundo, quer ter direito à vida. Então a gente vê um espírito reencarnado numa situação
de índio, e pelo que ele falou, ele vinha de uma tribo, ele falou até o nome da tribo, falou o nome dele, que provavelmente andasse nua até pouco tempo, com um comportamento, vamos dizer, selvagem até pouco tempo. E ele dizendo, não, nós não queremos mais isso, nós queremos viver uma vida em sociedade como todos os outros, integrados, trabalhando, produzindo. Então, olha, é um espírito que reencarnou numa condição bem primitiva e que deseja sair da transição, daquela condição primitiva. Esse não está no estado de transe nem de semitranse, ele está no estado de lucidez. A outra, que está numa vida de sociedade com todas as possibilidades, se comportando como um animal. Essa está no estado de transe, no primitivismo de um estado de transe denso. Veja como é interessante, quer dizer, um com a oportunidade de dali para frente ir mais adiante, opta pelo retrocesso no comportamento, porque o espírito não retrograda, ela vai para o ponto exato, por isso que Joana diz que é o ponto em que se situa. Só nasceu numa condição melhor, mas como espírito está situado naquele ponto exato evolutivo. O índio nasceu lá naquela condição inferior, materialmente falando, mas ele é um espírito que tem uma situação, está situado num ponto adiante dessa escala evolutiva, desse nível de desenvolvimento de consciência e de trabalho a ser realizado. O Gil dizendo, ficamos tão alienados que ficamos encantados pela educação, dedicação e fidelidade dos animais ao seu dono. É verdade. Eles estão aí para nos ensinar. Nos ensinando. O Chico tinha uma fala muito interessante, né, a respeito dos animais. Porque alguém foi criticar de que pessoas davam mais atenção aos animais do que havia tanta criança passando fome, passando necessidade, precisando de um lar, e as pessoas investindo mais em animais e não sei o quê, e foi fazer essa crítica para o Chico. E ele disse, minha filha, deixe, estas pessoas estão aprendendo a dar e receber amor com os animais. Numa próxima oportunidade, elas estarão prontas para dar e receber amor aos seres humanos. Então, os animais estão, sim, muitas vezes nos educando, nos ensinando em muitos pontos, para que a gente futuramente consiga tratar da mesma forma o outro ser humano, cuidar do mesmo jeito de outro ser humano, ter a mesma atenção. Estão nos ajudando. Nós temos dificuldades de relacionamento entre humanos e então eles estão nos ajudando nessa maturidade espiritual necessária dos sentimentos, porque com eles o que está contando é a evolução do nosso sentimento de amorosidade, e é isso que nós vamos aprendendo com eles. Mas voltemos aqui àquilo que Joana então está nos dizendo, que arrebanhados pela força hipnótica, olha as palavras que ela usa, uma força hipnótica, aquele espírito é fraco, e aquela força, aquela criação mental, aquelas forças negativas, isso puxa, isso atrai. Então, arrebanhados pela força hipnótica, na qual se nutrem, porque ele se alimenta daquilo, aquele espírito gosta daquele tipo de coisa e se sente bem quando recebe aquela situação. Vivem as situações asselvajadas, de selvagens, para atenderem falsas necessidades orgânicas. Acho que é preciso mesmo isso. Em particular, as que pertencem aos instintos primários. Sabe? Aquela bem ideia do come, bebe, dorme, quer dizer, são necessidades primárias do ser humano, e nada mais do que isso, nada além do que isso. Então, ela chama atenção. Por conta disso, mentes poderosas, por essa tendência, mentes poderosas da erraticidade inferior, desses espíritos mais terra-terra, que estão circulando mesmo aqui na nossa rua, na nossa calçada, no meio dos encarnados, porque não se desprenderam da vida material. Esses espíritos, né,
infiltraram nessas mentes ideias torpes nas suas redes psíquicas e não possuem energias saudáveis para arrebatar as amarras magnéticas nas quais estertoram. Aquele ser encarnado não tem energias saudáveis para arrebentar essas amarras magnéticas. Eles lançam como laços magnéticos. Muitas vezes nós já vimos desenhos, narrativas e até frases onde diz que o alcoólatra, ele é o copinho do desencarnado, o fumante é a piteira do desencarnado. Ou seja, o que está se dizendo é que para esses comportamentos humanos, essas viciações mais materiais para o ser humano, há muitos espíritos inferiores que sugam dali a energia. Então eles enredam as criaturas. André Luiz vai contar na obra Nosso Lar da visita que ele faz ao Rio de Janeiro e vai falar desses espíritos enredando pessoas nas vias públicas. E por que eles conseguem enredar com esses campos magnéticos, prisões magnéticas, onde torna aquele ser um escravo, um adicto da vontade do espírito, onde ele comanda, ele é o Senhor. Porque ele achou naquela criatura fraquezas que permitiram essa conexão magnética. Então, se não oferecermos condições psíquicas mais elevadas, não cuidarmos, voltamos lá, cuidar do nosso pensamento, prontos para coisas melhores, nós vamos ser enredados. Porque vem, é como jogasse a rede e puxa. E quem não conseguir escapar estará preso nessa rede. Esse é o chamamento de Joana para nós. E ela vai falar do estágio que caracteriza a atualidade social nossa. Em que estágio nós estamos? Então nós vimos o seu chamado, a sua fala a respeito da humanidade terrena que se compõe, e agora ela fala então sobre o estágio que caracteriza a atualidade social. E ela diz que é um estágio que é fruto espúrio de comportamentos materiais apresentados por doutrinas cínicas e existencialistas que reduzem a vida humana ao estúpido amontoado de células montadas por acaso. Tudo que nós estamos vendo de transtornos nesses comportamentos é resultante disto. É o fruto espúrio. Fruto espúrio é o fruto que não está de acordo com a ética, com as leis. É aquilo que é impuro, que está contaminado. O que nós estamos vendo é esse fruto espúrio, é o fruto contra a ética, contra as leis, resultando, não está de acordo, ele está fora. É uma humanidade com um grande percentual de pessoas fora da lei, os fora da lei. Nós vemos aqui, de comportamento material apresentados por doutrinas cínicas, porque muitas doutrinas foram sendo criadas na face da Terra e introjetadas na mente humana, e as mentes mais fracas foram absorvendo como verdades, e hoje se comportam. A sociedade é resultante do comportamento dos seus indivíduos dentro dessas leis que Joana usa uma palavra forte, uma doutrina cínica e existencialistas que reduzem a vida humana ao estúpido amontoado de células montadas pelo acaso. Por conta dessa condição é que vemos as ideias do aborto, as questões de morte, porque não se olha como um ser, se olha como uma amontoada de células que o acaso juntou. Só que o acaso juntar tão perfeitamente, com uma estrutura tão bem organizada, que acaso é esse? Mas há muitas doutrinas dizendo nada.
é um punhado de células. Um ser humano é um amontoado. A vida humana é o estúpido amontoado de células. Não tem significância, não vale nada, porque são doutrinas existencialistas, doutrinas materialistas, que foram abrindo brecha nas mentes mais fracas e dominando essa sociedade humana na nossa atualidade. Há uma predominância por conta disso da natureza animal sobre a natureza espiritual. Predomina a natureza animal do que a natureza espiritual. E essa predominância da natureza animal tornou o homem um brutamonte, o ser humano um brutamonte. Insensível às manifestações do amor e da solidariedade. Insensível. Então nós vemos Jesus, a gente pensa que é de hoje, mas não é. Nós vamos ver Jesus na parábola do bom samaritano. Tem lá um homem caído, ferido na margem da estrada. Passa um levita, que era considerado uma pessoa cumpridora das regras, das leis vigentes. Nem se abala. Passa um sacerdote, que era aquele então mais conhecedor, também não se toca, é insensível. Então veja que não importava a classificação social, levita ou sacerdote, enquanto espírito ali reencarnado estava dentro desse padrão que nós estamos falando. Então não é a aparência, não é a classe social que vai garantir a qualidade do espírito que está ali. E no entanto, passa ali um samaritano, que não era uma pessoa bem vista, não era aceita na sociedade, porque ele pensava diferente, ele entendia que o templo era outro, que Deus devia ser adorado de outra forma, ele era mais rigoroso no comportamento, então ele não era bem visto. E não permitiam que ele se misturasse, não permitiam que ele entrasse nos núcleos sociais que eles tinham. Os samaritanos não podiam frequentar seus núcleos sociais. E é este quem olha o homem caído, o homem ferido. É ele quem socorre. Então o que é que ele tinha? Ele tinha sensibilidade às manifestações do amor. Ele tinha isso no coração e da solidariedade. E solidário à dor do homem, ele o leva até uma estalagem, paga para que ele fique ali. Enfim, essa é a narrativa de Jesus. Mostrando que muitas criaturas, por conta destas doutrinas mais existencialistas que desenvolvem, lustra o ego da pessoa, a pessoa acaba insensível às manifestações do amor e da solidariedade para com o outro. O individualismo egoísta também é resultado dessas doutrinas todas. Individualismo egoísta. Cada um pensando em si. Nós acabamos de citar o caso aí das caixas de som, que são coisas que nós vemos, né, comumente. Não há nenhuma crítica a alguém em específico, mas mostrando o que acontece. Então existe esse individualismo egoísta, cada um só pensando em si. Mas quando esse individualismo fracassa, ele empurra as comunidades para o coletivo. Então ele empurra para o coletivo das modas, dos hábitos viciosos que desgovernam a terra. Ele fracassa na pessoa, ela está dentro de um grupo que vai, como um ser coletivo, ter esses comportamentos, hábitos viciosos, que vão desgovernar a terra, vão seguir a moda, a normose de época. Ela é fraca, ela sozinha não se sustenta, não se estabelece, então ela mergulha nesses grupos e acaba se comprometendo. Problemas que o amor soluciona com facilidade ficaram ao abandono. Bastaria apenas
essa sensibilidade maior que foi falada, até do samaritano, a manifestação de um amor sincero, a solidariedade, isso tudo resolveria. Mas isso ficou abandono. Isso é piegas, isso é coisa de religião, é coisa de gente muito quadrada. Nós vemos de tudo com esta fala. É o radicalismo religioso que faz a pessoa ser assim, fundamentalista, enfim, vão lá os adjetivos à vontade. Então, por conta desse amor que ficou de lado, ficaram ao abandono e agigantaram-se em razão da preferência do gozo pessoal. Todas essas condições, o amor ficou de lado, isso aí foi tudo crescendo, fermentando, em razão da preferência do gozo pessoal, em detrimento de outros valores éticos, que são a segurança emocional para a existência terrenal. Os valores éticos traçados pela nossa educação, pela maturidade do espírito, pelas escolhas mais concordes à lei, dão segurança emocional para nós, segurança para a nossa existência terrena. No entanto, isso foi deixado de lado. Esses valores foram deixados de lado e nós estamos vivendo uma insegurança emocional. Não conseguimos mais ter um tempo maior de equilíbrio, daqui a pouco é algo que desaba sobre nós, daqui a pouco a euforia vem, daqui a pouco a tristeza bate, o desespero ou a alegria. Não conseguimos essa estabilidade porque está nos faltando exatamente isso, esse amor, essa fraternidade, essa solidariedade que colocaria tudo isso em harmonia e em equilíbrio. Bem, não vamos concluir o capítulo hoje, mas ele serve às nossas reflexões, fazendo com que pensemos bem sobre isso. Então se fala num estado de transe da mente humana, que está zumbizada, que está amortecida, que não pensa, simplesmente segue o que um fala, o outro fala, mas não para refletir, não para fazer sua oração, sua reflexão, o pensamento maior. Nós precisamos fazer isso. Nós somos seres individuais, espíritos criados por Deus com capacidade para fazer isso. Não precisamos que os outros digam a nós o que devemos pensar. Nós temos a liberdade, a única liberdade está no Livro dos Espíritos, onde é que o homem é totalmente livre no seu pensamento. É a única liberdade que nós temos. Então, que possamos aproveitar o fim de semana com tranquilidade, com paz, com muita prece, com a presença, né, querida de muitos corações, com saúde e alegria, confiança. É isso que nós precisamos. Vamos fazer a nossa prece de encerramento, desejando a todos muita paz, muita luz e um fim de semana feliz. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai a luz àquele que procura a verdade, ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia e ao órfão o pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo o que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que não vos conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber nas fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos, com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza, ó perfeição, e queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus,
Dá-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dá-nos a caridade pura, dá-nos a fé e a razão, dá-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho, onde se refletirá a vossa santa e misericordiosa imagem. Que Deus nos abençoe, Jesus nos ilumine e até segunda-feira, quando aqui estaremos de volta, se Deus assim o permitir. Muita paz, muita luz, muito equilíbrio em todos os lares e muita proteção para esse nosso país maravilhoso, coração do mundo, celeiro de tantas bênçãos. Que Deus nos abençoe.